Bem, hoje nós vamos continuar vendo o conceito de integração. Ainda resta alguns resultados necessários para a gente depois começar a ver aplicações de integração, né? Lembra que na última aula nós vimos dois conceitos diferentes. Quais eram? O conceito da integral indefinida. O objetivo era encontrar uma antiderivada de uma função. E vimos também o conceito da integral definida. E como aplicação a gente mostrou o cálculo de áreas, né? Basicamente era um somatório de áreas. Hoje nós vamos ver resultados que unem esses dois conceitos. A gente vai ver que para calcular integrais definidas a gente vai usar o conceito das integrais indefinidas, né? Bem, para isso o primeiro resultado que nós veremos é o chamado teorema fundamental do cálculo, né? A gente vai dividir em duas partes, né? Essa primeira parte nos diz o seguinte, né? Que se a gente tem uma função f, tá? E ela é contínua no intervalo AB, observe que AB é o nosso intervalo de integração. E dentro da nossa notação, f sendo uma antiderivada dessa função f, então a integral definida desde a até b de f de x, f minúsculo, né, vai ser o valor da antiderivada de f avaliada em b menos a antiderivada de f avaliada em a, né? Simplesmente com isso a gente está unindo aquele conceito da integral indefinida que nos dava a antiderivada com o conceito da integral definida, né, que nos dava o cálculo de uma área, como a gente tinha mostrado na última aula, né? Então, relembrando um pouco, o que nós vimos sobre integrais indefinidas, né? Se a gente tem uma função contínua no intervalo AB, né? Então a gente sabe que a derivada dessa f maiúscula é f minúscula. Então, antidiferenciando f, isso a gente chama a antidiferenciação ou a integração, né? Então, relembrando, a integração ou antidiferenciação, a gente usava como notação essa cobrinha um pouco mais em pé, logo a seguir a função que a gente está querendo achar a antiderivada dessa função e logo depois dx, né? E a gente lê tudo isso como integração de f de x em relação à variável x, né? Quando a gente enxerga essa operação de integração de f de x em relação a dx, o resultado é o f maiúsculo de x, que é a antiderivada da função f, mais uma constante de integração, como indica ali aquele quadrinho azul, né, que é genérico. Sempre quando eu vou calcular uma antiderivada, existem infinitas outras antiderivadas, e isso é diferenciado exatamente pela constante de integração, né? Então, com isso, a gente sabe o seguinte, ó. A integral indefinida de uma função, se eu avaliar ela de A a B, vai resultar nessa seguinte expressão aí, ó. Ela vai dar f de B mais C, que é o resultado da integral indefinida, menos f de A mais a constante de integração C, né? As constantes se cancelam, resultando então em f de b menos f de a, que é o resultado do teorema fundamental do cálculo, em sua primeira parte, né? Então, ó, resumindo aí, ó, observe que nós temos do lado esquerdo uma integral definida e do lado direito uma integral indefinida avaliada em dois pontos, em a e em b. Com isso a gente uniu aqueles dois conceitos da última aula de integral indefinida e definida, né? Então vamos usar um exemplo para calcular essa integral definida, uma integral muito simples.
nós já fizemos, já avaliamos aqui integrais indefinidas na última aula, até mais complexas que essa, né? Então, a gente sabe que, por ser um polinômio terceiro grau, essa função tem algumas características favoráveis à utilização do teorema fundamental do cálculo. Por exemplo, ela é contínua nesse intervalo, como são todos os polinômios, né? Então, a gente pode aplicar o teorema fundamental do cálculo a essa integral, né? Então, como nós acabamos de ver, a nossa integral definida desde 0 até 1 dessa função nada mais é que a integral indefinida dessa função avaliada em 1 menos a integral indefinida dessa função avaliada em 0. Então, vamos inicialmente calcular a integral indefinida dessa função. Então, está aí. Nós queremos calcular exatamente a integral indefinida. Observe como é que a gente diferenciava uma da outra, que nós vimos na última aula. A gente diferenciava a integral indefinida, não apresentava limite de integração, enquanto que a integral definida apresentava um limite inferior no símbolo colocado um pouquinho abaixo do símbolo de integral e um limite superior colocado um pouquinho acima do símbolo de integral. Essa é uma integral indefinida, não existem símbolos denotando o limite de integração. Então, simplesmente, essa é uma integral definida. Vamos usar as regras de integração que nós já vimos. Então, pela regra da adição, a gente pode decompor essa integral em 3 integrais, ou seja, separamos em integrais de 3 funções diferentes, né? Bem, cada integral dessa é muito fácil de avaliar, né? A primeira é óbvia pela regra da potência, né? Então, vai resultar simplesmente em x² sobre 4 mais uma constante de integração. Lembra que é uma integral indefinida, né? A segunda integral a gente pode fazer em 2 etapas. Primeiro, usando a regra da homogeneidade, a gente tira a constante para fora da integral. Foi o que foi feito aí, o 2 passou para fora da integral. E depois, usando a regra da potência, como usamos aí na primeira função, a gente vai calcular simplesmente que a integral é x² sobre 2, já tinha o 2 que estava fora da integral, e obviamente mais uma constante de integração. E a terceira integral, a integral simplesmente de uma constante, passamos novamente para fora essa constante pela regra da homogeneidade. A função que a gente está integrando agora é a função constante igual a 1, né? Que vai resultar em x mais uma constante de integração, né? Então agora nós podemos somar essas 3 integrais indefinidas para poder calcular a integral indefinida de toda a função, né? Então o resultado deu esse, onde essa constante de integração aí C está englobando as outras 3 constantes que nós acabamos de encontrar, né? Bem, finalmente, vamos usar o teorema fundamental do cálculo para avaliar a integral definida usando a integral indefinida que a gente acabou de calcular, né? Então, como está aí no quadrado, esse é o resultado da integral indefinida e nós vamos avaliar ela em 2 pontos, né? No ponto 1 e no ponto 0, né? Então, agora a gente está mostrando a integral indefinida avaliada em 1, né? Menos a integral indefinida avaliada em 0. As 2 constantes de integração nós já cancelamos nesse exemplo, né? Depois, por aritmética, o resultado dessa integral vai dar 5/4, né? Então, lembra que nós acabamos de ver o quê? A união entre as integrais indefinidas e as integrais definidas. E, de fato, é assim que se avalia qualquer integral, né? Então, num outro exemplo, agora, vamos calcular a integral dessa função aí, raiz de 7x mais 2, né? Então, a gente pode ver pelo gráfico que no intervalo de integração, que é menos 1 a 3, a função é contínua. A gente traçou o gráfico exatamente para mostrar que ela era contínua entre 1 e 3. Então, a gente pode aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Lembra que essa era uma exigência
desse teorema, né? Então, o resultado dele diz o seguinte, ó, a nossa integral definida de 1 a 3, eu posso calcular ela como sendo a integral indefinida avaliada em 3 menos a integral indefinida avaliada em 1, exatamente como está mostrado aí. Então agora vamos avaliar a integral indefinida dessa função, né? Assim, o integrando, que é a função que a gente quer integrar, que é a raiz de 7x mais 2, né? Só que agora nós vamos usar uma técnica que nós já vimos na última aula, né? De resolver essa integral enxergando o integrando como uma composição de duas funções e usar um resultado que facilitava muito o cálculo da integral, né? Bem, para isso, vamos batizar 7x mais 2, que é a função que está debaixo do símbolo de radiciação, né? De u, ou g de x, né? Então é óbvio que a derivada dessa função é 7, né? O único 7x, derivada de x é 1, o outro termo é uma constante da zero, então sobrou só o 7, né? E agora a gente pode definir f chapéu, estamos usando a mesma notação que a gente usou na última aula, né? F chapéu agora de u, né? Já que u é 7x mais 2, como sendo raiz de u mais 7, né? Por quê? Porque a são dessas funções multiplicada pela derivada de g nos restaura exatamente o nosso integrando f de x, tá? Então, agora nós podemos resolver a integral agora em u, né? Não é mais na variável x, depois a gente vai voltar a trabalhar com a variável x. Então, simplesmente a integral que nós temos, uma integral indefinida, é de raiz de u sobre 7. Essa é uma integral fácil de avaliar. A gente passa um sétimo para fora por homogeneidade, né? Depois a gente vai usar a regra da potência, posto que o integrando é simplesmente u elevado a uma potência. E pela regra da potência, isso dá essa expressão um pouquinho mais complicada, né? Mas não é difícil não. Simplificando essa expressão, né? A gente vai achar que isso vale uma fração, 2 sobre 21, vezes u, lembra que resolvemos em u inicialmente a nossa integral, né? 2 sobre 21 vezes u elevado a 2/3, né? Agora sim, a gente pode substituir aquela composição de funções que nós fizemos e achar que simplesmente, né, lembra que u era 7x mais 2, e achar simplesmente a nossa integral definida como sendo o quê? O mesmo 2 sobre 21, raiz de u, que agora se transformou em 7x mais 2 elevado ao cubo, né? E mais a velha constante de integração, né? Então já calculamos a integral indefinida, agora é fácil, né? Agora é só avaliar essa integral indefinida nos limites de integração, que são 1 e 3, subtrair um do outro, nós temos o valor da integral definida, né? E é o que foi feito aí, né? Ó, a gente está destacando aí a integral definida, note que no colchete à direita a gente colocou os limites de integração, que são os pontos onde essa expressão será avaliada, né? E depois a gente calcula inicialmente no ponto 3 e subtrai esse valor dela avaliada no ponto 1, né? Esse resultado vai nos dar aproximadamente, né, esse valor aí na representação decimal dessa integral, né? Bem, agora vamos ver um outro resultado que também facilita a gente calcular integrais, que vai permitir que a gente também faça uma mudança de variável, a gente vai começar a trabalhar com funções diferentes, mas que mude também os limites de integração. Vocês vão ver que certas integrais ficam muito mais fáceis de calcular dessa forma, né? Então, esse resultado nos diz o seguinte: se a gente tiver duas funções aí notadas por f chapéu e g, né, são duas funções reais de variáveis reais, com as seguintes condições. Primeira condição, como está aí: g é diferenciável no intervalo AB, né?
A derivada dessa função é contínua no intervalo AB. Bem, além disso, F chapéu também é contínua, só que num intervalo um pouquinho diferente, que é G de A e G de B. Isso porque a gente vai fazer a composição de funções, então o domínio das duas funções vão ser um pouquinho diferentes. Bem, se isso é verdade, também é verdade isso daí. Essas duas integrais são equivalentes. Observe que a gente tem na integral da esquerda a composição de duas funções, f chapéu com g, multiplicada pela derivada dessa g. Se vocês lembrarem um pouquinho para a memória, há duas transparências atrás, mais ou menos, eu falei exatamente em uma condição muito parecida, né? O que é novidade agora, que é quando eu mudo a integral, passo a avaliar a integral na função f chapéu, observe que os limites de integração também mudaram, né? Antes a gente sempre trabalhava com o limite de integração, o mesmo limite de integração, ou seja, era B, eu continuava com o limite de integração a B. Agora nós fizemos essa mudança, mas mudamos também o limite de integração, que passou a ser o quê? G de A, G de B. A gente vai ver no exemplo que isso facilita o cálculo das integrais, né? A gente costuma dizer que essa forma de calcular integrais é cálculo de integrais por substituição, né? Como está destacado aí no apontador, né? Então agora vamos usar esse resultado para avaliar essa integral definida. Na verdade nós já resolvemos ela hoje usando um outro resultado, um resultado que a gente viu na última aula. Só que agora vamos resolvê-la com esse teorema que a gente acabou de ver, tá? Então, a gente já sabe, embora esteja aqui de novo para reiterar isso, né, que as integrais definidas estão associadas às indefinidas dessa forma aí, né? Uma integral definida é igual a indefinida avaliada nos limites de integração. Então, agora sim, vamos usar o teorema e vamos usar a composição lá de funções que vai ser útil para a gente montar a expressão avaliar a integral usando uma outra função, só que agora a gente vai mudar também os limites de integração, né? Então vamos chamar de u, como nós já fizemos, a função 7x mais 2, né? Bem, óbvio, já fizemos isso também, que a derivada dessa função é 7. Então a nossa f chapéu, já fizemos isso aqui também, passa a ser raiz de u sobre 7, né? Isso é igualzinho que nós fizemos no exercício anterior, né? Então agora, se a gente fizer a composição de funções, a gente vai reproduzir exatamente o nosso integrando, né? Não é difícil verificar, compondo f chapéu com g, depois multiplicando por g', isso dá o integrando. Lembra que o integrando está lá no topo da transparência, é raiz de 7 mais 2, né? Tudo isso raiz. Então, a gente pode usar aquele resultado, né? Então, está aí exatamente a composição das funções que reproduz o integrando, né? E agora sim, vamos aplicar aquele teorema, né? Então, a gente sabe que as duas integrais são contínuas, a gente sabe que f chapéu é contínua no intervalo dado por quê? G1 e G3. A ideia, quando a gente impõe isso dela ser contínua nesse intervalo, é que esse passará a ser o novo intervalo de integração, né? Então a gente sabe que isso é verdade, ou seja, representando aí a nossa integral com uma composição de funções, mas que por sua vez também é igual à integral de f chapéu. Observe só que agora o limite de integração foi alterado. Inicialmente a gente tinha limite de integração de 1 a 3 e temos agora o quê? Um limite de integração de 9 a 23. Que valores são esses? O limite inferior, o 9, é exatamente g avaliada no ponto 1, que era o antigo limite inferior de integração, né? E o 23, óbvio, né? Esse novo limite superior de integração é igual ao quê? A g avaliada no ponto 3, que era o antigo
limite de integração. Então, nós temos simplesmente agora uma integral de menos 9 a 23 da nossa função raiz de u sobre 7. Somente isso, né? Então, ó, isso daqui é fácil de ser calculada, né? A gente já fez isso daqui. Isso dá simplesmente 2 sobre 21, u elevado a 3 meios mais c, essa é a integral indefinida. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral definida vai ser a integral indefinida avaliada em 2 pontos, né? Isso tudo vai dar uma expressão mais simples, uma expressão, esse um número aí, que na verdade é o mesmo que nós já tínhamos achado, só que agora com uma maneira, a gente fez bem menos operações do que no exemplo anterior. Os dois chegam ao mesmo resultado, né? As técnicas de integração, você não pode dizer assim, essa é melhor ou pior que a outra. Você poderia tentar quantificar assim, essa eu faço menos operações ou essa eu faço mais operações. Mas lembra que, pelo menos no contexto da matemática, o resultado final terá que ser o mesmo, né? Então, vamos ver agora uma segunda parte do teorema fundamental do cálculo, né? Que nos permite fazer o que agora? Eu posso começar a definir funções a partir de integrais, tá? Antes a gente não tinha esse interesse, a gente tinha integrais indefinidas, que era, no fundo, uma operação inversa da diferenciação ou da derivação, né? Depois começamos a ver as integrais definidas, cujo objetivo é calcular áreas. Ligamos as duas, né? Agora a gente está querendo dar um passo mais adiante. Eu quero mostrar que a gente pode ter uma função cuja definição vem de uma integral, tá? E isso a gente botou na segunda parte do teorema fundamental do cálculo, né? Então, seja f, como sempre, uma função real de uma variável real, sendo contínua dentro de um intervalo i, né? Se dentro desse intervalo i a minha f tem uma antiderivada, né? E se a é um ponto ainda dentro desse intervalo, observe então o seguinte, eu tenho uma função, ela tem antiderivada dentro desse intervalo i, dentro desse intervalo i eu tenho um ponto a, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que a função f maiúsculo, definido por essa expressão aí indicada na ponta do, ou seja, essa f de x é igual a integral de a até x de f de t dt, tá? Ou seja, x aí é uma variável independente, né? Então a função definida dessa forma é também uma antiderivada da minha f pequena, tá? Ou seja, se eu derivar essa função, que no fundo é uma integral, né, como eu acabei de definir aí, né? Inclusive aí a gente está representando a diferenciação de uma integral, né? Isso aí vai nos dar exatamente nosso integrando, tá? Então a gente pode ter funções definidas a partir de uma integral e, sendo definida dessa forma, ela será a antiderivada da nossa função f. Vou fazer um exemplo usando esse resultado, né? Então a gente quer calcular a derivada dessa função. Concorda que dentro do colchete eu tenho uma função, né? Eu tenho uma variável independente x como um limite do intervalo de integração, né? Então isso é uma função. Bem, então agora a gente pode simplesmente diferenciar essa integral e pelo teorema fundamental do cálculo, lógico, a segunda parte, a gente sabe que isso aí vai resultar exatamente no nosso integrando avaliado em x, né? Esse era o resultado que a gente tinha lá, né? Então, um outro exemplo agora, vamos diferenciar essa função definida a partir de uma integral. Só tem um detalhezinho, né? Preste atenção que o limite superior da integral não é mais simplesmente x. Agora ele é x ao quadrado, né? Então os limites de integração são desde 3, que seria o nosso a no teorema
fundamental do cálculo, e o limite superior, que antes era x, agora passou a ser x2. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer uma operação anterior para poder transformar essa integral dessa forma, uma forma onde a gente possa aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir 3 funções, né? A primeira função, que é óbvio, né, que seria exatamente a função definida pela nossa integral, a gente vai chamar de f maiúsculo de x, né? Então, isso simplesmente é a função que estava lá em cima da transparência, dentro do colchete, ou seja, é a função que a gente quer diferenciar. Vamos definir uma segunda função, que a gente está chamando de u, que nada mais é do que x2. A intenção disso é substituir o limite de integração. Lembra? Como o limite de integração superior era x2, eu vou substituí-lo por u, porque aí está na forma em que eu posso aplicar o teorema, né? E uma terceira função, simplesmente já usando essa segunda função, que define uma f chapéu, né? Lembra que a f usava os limites de integração originais, 3 até x2, e a f chapéu agora não, usa os limites de integração quais? 3 a u, porque nós fizemos aquela mudança de variável, né? Com isso, a nossa função, né, a nossa f, passou a ser uma composição de 2 funções, da f maiúsculo chapéu e da g, né? Então, olha só, agora a gente pode diferenciar a f. Lembra que a gente está querendo achar é a derivada dessa f, né? Então, a derivada dessa f, a gente, usando a regra da cadeia, a gente vai chegar à conclusão de que vai dar essa expressão aí, né? Lembra pela regra da cadeia, que dava a derivada da função vezes a derivada da composta da função, né? Lembra que a regra da cadeia nós vimos ainda em diferenciação, né? Lá na terceira ou quarta aula do curso, né? Bem, além disso, não é difícil, fazendo uma substituição, observar o seguinte, que pelo teorema fundamental do cálculo, segunda parte, aquela que associava a derivada de uma função integral, né? A gente pode simplesmente derivar a função chapéu, né? Porque ela está exatamente nas condições do teorema fundamental do cálculo. Isso é mole, né? Como o meu limite é de 3 a u, lembra que lá ia de a x, né? A valeria 3 e x aí é equivalente a 1, né? Isso dá exatamente o nosso integrando. Foi o que aconteceu aí. Nosso integrando era 5t mais 7, tudo isso elevado a 25, né? E o resultado, obviamente, deu 5 mais 7, tudo isso elevado a 25, né? A derivada da função g, né? É óbvio, né? Simplesmente 2x, né? Lembra da regra da potência para diferenciação, né? Agora, a gente pode calcular simplesmente a nossa integral, aquela primeira que a gente queria calcular, de uma forma mais elementar. Basta substituir as funções que eu usei para compor e vai dar esse resultado aí, né? Ou seja, um termo elevado à potência 25, que termo é esse? 5x2 mais 7. Tudo isso multiplicado simplesmente por 2x, né? Bem, agora, com isso a gente fechou a parte teórica de integração. Com todos esses resultados, é possível agora a gente aplicar a integração em diferentes problemas, né? E a gente vai começar a mostrar algumas aplicações de integral, talvez as mais conhecidas, né? Usando o ferramental que nós vimos até agora. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu até agora, vamos usar de várias maneiras diferentes, tá? Bem, talvez a aplicação mais imediata de integrais seja calcular áreas de regiões planas, né? Se vocês se recordarem ainda da primeira aula, uma das motivações do cálculo era exatamente essa, de poder calcular áreas de regiões quaisquer, né? Já se conhecia, já séculos e séculos,
como se calcular a área de regiões poligonais, ou seja, o contorno da região eram retas. Isso sempre se soube fazer já há 2000 anos, né? Entretanto, como é que eu calculo uma área de uma região qualquer? Daí surgiu esse interesse de, eu quero calcular uma área delimitada por uma curva que eu até posso possuir a função analítica dela. Essa talvez seja a primeira motivação do cálculo integral, né? Então vamos começar a ver como isso pode ser feito. Pode ser feito de diferentes maneiras, usando essas técnicas de integração que nós acabamos de ver, né? Então, a primeira técnica que a gente vai estudar aqui é chamada o cálculo de área por fatiamento, né? Já vou mostrar o que significa isso, né? Bem, para a gente usar essa técnica, a região em que a gente quer calcular a área tem que satisfazer algumas condições, né? A primeira condição é a seguinte, a fronteira da região onde eu estou querendo calcular a área, como por exemplo nessa figura que tem aí, né, que só tem essa figura com essa área aí em laranja, né? Note que a fronteira é uma linha mais escura, né? A restrição é o seguinte, o número de segmentos, né, podem ser curvas ou retas, né, deve ser finito, tá? Eu não posso ter infinitas regiões definindo esse contorno. Na prática isso em geral não é comum, né? Mas como a matemática precisa de algumas formalidades para prever todos os casos possíveis, então essa é uma das exigências, né? Então, ou seja, só existe uma quantidade finita de pedaços de funções ou arcos que definem esse contorno. Se a gente for pensar nas interseções desses arcos ou retas, esse número é finito, tá? Uma segunda condição é que essas regiões têm que ser limitadas, tá? Quando a gente diz que ela deva ser limitada, a gente pode pensar no seguinte conceito, Eu digo que uma região é limitada, se eu pegar quaisquer dois pontos dessa região, eu consigo medir a distância entre eles. Se uma região ilimitada, isso não acontece. Se eu pego dois pontos numa região ilimitada, pode ser que eu não consiga medir a distância, porque essa distância é infinita, tá? Então, para regiões que satisfazem essas duas condições, a gente pode usar essa técnica de cálculo de áreas por fatiamento. Então, observe que essa área aí de exemplo, ela satisfaz as duas condições. Ela é limitada, óbvio, né? Tanto é que deu dentro dessa transparência, né? E o número de funções que define seu contorno é finito, tá? Então, como é que a gente calcula essa área, né? Esse resultado, esse teorema, nos diz o seguinte, né? Se eu tenho uma região no plano, né, semelhante à região que nós acabamos de ver, né, com aquelas características, lembra? O contorno é composto de arcos finitos, né, e ela ser limitada. E eu possuo, ou consigo representar, um eixo de referência para essa área, ou seja, esse eixo de referência pode ser qualquer eixo que passe próximo a essa área, né? Então, a área dessa região é uma região, como a gente já viu na transferência anterior, né? A área dessa região ômega vai ser dada pela integral de A até B de uma função que é a função LS, de uma variável independente S, integrada exatamente nessa variável S, né? Bem, essa função LS, que eu estou apontando ali em detalhe, né, e dá para ver ali designado quem é LS, ela nos dá o quê? Ela nos dá o comprimento total do segmento de uma linha perpendicular ao nosso eixo S. Observe que o eixo S está lá em vermelho, um pouquinho mais abaixo da área onde a gente está querendo calcular, né? E ela dá exatamente o comprimento do segmento
naquela região da área que eu quero calcular, né? Então, ó, calcular essa área é integrar desde a... Ó, observe que agora eu coloquei o apontador próximo ao eixo de referência. Existe um ponto lá no início, né, que é o ponto A. Vai ser a partir dali que a gente vai integrar essa função S, esse comprimento, né, até o ponto B, que está um pouquinho mais à direita do apontador, né? Então, integrando essa função S, a gente tem a área. Como se a gente considerasse a área seguinte, picadinha, né? São pequenas linhazinhas que eu vou, cada linhazinha dessas representa um LS. E a integral seria como se fosse um somatório de todas essas linhas, né? Isso poderia ser uma interpretação aproximada do cálculo dessa área. Então, vamos usar esse resultado para calcular a área delimitada por duas funções, né? Que funções são essas? Uma raiz de x e a outra x ao cubo, né? Então, ó, essa área aí, ó, esse gráfico em verde é o gráfico raiz de x, esse em azul é o x ao cubo, né? E observe que a gente tem a área, nessa cor salmão, né? É a área delimitada por essas duas curvas, né? Então eu preciso encontrar agora uma função LS, né? Que nos dá aquele segmento, né? Para poder integrar ela em toda a região dessa minha área e calcular de fato quem é essa área. Lembra que essa área que eu quero calcular satisfaz aquelas condições, ela é composta por um número finito de segmentos ou arcos de curva, nesse caso são somente 2, né? Ela é limitada, né? Tanto é limitada que está aí representada no gráfico, né? E vamos usar como segmento LS a diferença entre as duas funções, né? Por quê? Ó, observe que a função raiz de x na região da área está sempre acima da função x ao cubo, né? Então, se eu pegar o valor da função que está por cima e subtrair da função que está por baixo, esse segmento vai ser o segmento que nós vamos integrar, que está mostrado aí exatamente na setinha, né? Ou seja, LS é raiz de S menos S ao cubo. E nós vamos integrar isso dentro de quais limites? Ó, dá para observar pelo gráfico que o primeiro ponto seria o zero, que está exatamente na interseção dos eixos, né, coordenados nos eixos x e y. O nosso eixo de referência, que antes a gente notava como S, aqui é o próprio eixo x, né? E o outro limite de integração vai ser o ponto 1. Por quê? A interseção dessa curva, onde acaba, onde é delimitada essa área, é o ponto 1. E no nosso eixo de referência, o que delimita isso é exatamente x igual a 1. Então, nossa integral será avaliada desde 0 até 1 da função LS, que é raiz de x menos x ao cubo, né? E é o que está mostrado aí, né? Essa área, ó, com os limites 0 a 1 da nossa função, né? Ó, está até mostrando aí que LS nada mais é do que raiz de S menos S ao cubo, né? Essas integrais são fáceis de calcular, a gente já calculou várias integrais muito parecidas com essa, e isso vai nos dar como resultado essa expressão aí, que nada mais é que a integral indefinida, que a gente vai avaliar em 1 e em 0. Fazendo essa diferença, a integral indefinida avaliada em 1 menos a integral indefinida avaliada em 0, vai nos dar exatamente o valor da área, que é 5 sobre 12 avos, né? Ou seja, o que, sem conhecer essa ferramenta, era uma tarefa praticamente impossível, é muito simples usando integrais, né? Bem, um segundo exemplo. Vamos agora calcular a área delimitada por outras duas funções, né?
Uma das funções é y ao quadrado e a outra uma função constante, y igual a 4, né? Então, ó, a função y ao quadrado está aí na cor verde, ou seja, é uma parábola, que nesse caso está definindo a fronteira mais inferior da área que a gente quer calcular, né? E a outra função, uma reta horizontal, é o gráfico de uma função constante, é sempre uma reta horizontal, né? Aí está na cor azul. Então, essas duas funções delimitam uma região de uma parábola, né? Então, vamos calcular essa área, só que agora vamos fazer um pouquinho diferente, né? Vamos considerar a nossa função segmento que a gente quer integrar agora horizontalmente. Ou seja, o nosso eixo de referência agora não será mais o eixo X, será agora o eixo Y, que nem está ali anotado, ó. Y vai ser igual a S, que é o nosso eixo de referência. Então, a nossa integral agora vai ser feita em Y, né? E, naturalmente, a nossa função segmento vai ser dado o quê? Pela diferença entre as duas funções, né? Nesse caso, ó, como eu só tenho uma função, que é raiz ao quadrado, eu vou considerar como segmento exatamente metade desse trecho, depois eu multiplico por 2, né? Então, isso não vai nos dar uma função de segmento 2 raiz de S, né? Então, ó, a área da região em salmão, né, é igual à integral de 0 a 4. Lembra que agora 0 a 4 está no eixo Y, né? Lembra que 0 é a interseção dos eixos. E 4 era o limite porque era a nossa função constante y igual a 4, né? De quem é a integral? A integral exatamente da função LS, que aí a gente chegou à conclusão que era melhor usar 2 vezes a raiz de S, né? Bem, é uma integral fácil de calcular, né? Ó, aí está se mostrando destacadamente os limites, ó, o limite de integração inferior, que é o 0, e o limite de integração superior, que é o 4. Isso simplesmente integrando, a gente sabe calcular essa integral, vai dar a integral indefinida avaliada em 4 menos a integral indefinida avaliada em 0, isso resulta em 32 sobre 3. Esse é o valor numérico dessa área aí delimitada pela parábola e por essa reta, né? Agora vamos ver um outro resultado que é parecido com o anterior, que fala da área entre duas curvas. Agora a gente vai considerar duas curvas, F e G, né, que são contínuas no intervalo AB, né? Então, F e G contínuas no intervalo AB com a seguinte característica. F é sempre maior ou igual a G, tá? Bem, isso quer dizer o seguinte, ó. Quando eu digo que F é maior ou igual a G, F está sempre acima de G. Então, a área delimitada pelas seguintes curvas, ó. Por cima pela F, por baixo pela G. À esquerda pela reta X igual a A, uma reta vertical. E pela direita, pela reta X igual a B, né? Vocês com isso a gente vai delimitar a área, já vou colocar no gráfico para vocês verem. Essa área é dada por essa expressão, ou seja, a integral de A a B, que são os limites laterais dessa área, de qual integrando? F de x menos G de x. Então, essa área A, observe aqui nesse exemplo, né, seria o seguinte, ó, essa área em salmão, ó, tem acima uma função que delimita ela, tem abaixo uma outra função que delimita ela, tem um limite, que nesse caso é uma reta, mas que degenera num único ponto, né? E à direita um outro limite, nesse caso a interseção dos eixos, né? Então essas duas funções são essas destacadas aí. Uma função é menos x2 sobre 4 e a outra função é menos 2 que multiplica raiz de menos 2. Então, no gráfico, ó, essa curva em azul
é a primeira função, a f, e a curva em verde é a segunda função, né? Então, uma delimitou a parte de cima, a azul, e outra delimitou a parte de baixo, a verde, né? Então, as duas funções estão bem definidas, f e g por suas expressões, respectivamente. E observe o seguinte, as interseções dessas duas curvas, né? Porque nesse exemplo, os limites laterais se degeneraram em pontos, simplesmente, né? Então, as interseções dessas duas curvas se dão em quais pontos? Em x igual a menos 4 e em x igual a 0. Então, esses dois pontos que vão delimitar lateralmente essa área, né? Bem, a outra característica, é óbvio, né, até olhando pelo gráfico, que f de x é sempre maior ou igual a g de x. Com isso, a gente pode aplicar diretamente o teorema anterior e calcular a área da região aí achurada ou colorida, né, como sendo a integral de menos 4 a 0, são os nossos limites, da diferença entre as duas funções. Lembra que a diferença entre f e a função g, né? Então, as duas funções destacadas aí, né? Bem, depois com um pouquinho de álgebra, né? E usando propriedades das integrais, a gente simplifica isso um pouquinho mais. E agora a gente pode calcular cada uma das duas integrais para finalmente calcular a integral total, né? A primeira integral, que era a integral, lembra que os limites eram sempre os mesmos, menos 4 a 0. Aí é uma integral simples de x ao quadrado. Já fizemos várias vezes. Isso no final vai dar menos 64 sobre 3, né? Para a outra integral, que é um pouquinho mais complicada, já que é a raiz da função menos x, nós vamos usar aqueles resultados que a gente já viu desde a última aula. Uma mudança de variável para calcular mais facilmente essa integral. Usando esse resultado, a gente pode calcular também facilmente essa integral, que vai dar 16 sobre 3. Então, temos já as duas integrais calculadas. Lembra que o objetivo é calcular a área, né? Calculamos cada um dos termos. E agora, finalmente, vamos calcular a área da região ômega, como sendo, lá, substituindo os valores da integral na expressão que a gente já tinha, isso vai dar simplesmente 16 terços, né? Outro exemplo, igualzinho, né, ou muito parecido, de calcular a área delimitada por duas funções, né? Observe que quando você consegue definir duas funções, a capacidade de você avaliar áreas com regiões qualquer passa a ser infinita, né? Desde que se satisfaça certas condições, que são óbvias na hora de você calcular uma área, muito provavelmente você vai ter que calcular a área de funções contínuas, né? Não sei que seja por outras aplicações, existem alguns casos, mas na maioria dos casos as regiões são limitadas, são contínuas, e isso traz uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, né? Então agora, quais são as duas funções que delimitam a nossa área, né? Novamente a área está na cor salmão aí, ou laranja. E as duas funções quais são? X igual a y2 menos 2x e x igual a 2y menos 3, né? Ou seja, é uma parábola, só que deitada, né? Observe que aqui a gente até usou, embora o gráfico esteja na posição mais familiar a vocês, no fundo a gente está considerando as funções de y em x, né? É uma notação inversa que geralmente se usa, né? Então, nota que a gente tem uma parábola horizontal e uma reta. A interseção delas delimitou essa área aí. Então, vamos calcular essa área, né? Bem, a primeira função é essa que está em verde, ou seja, limitou superiormente a área. A segunda função, que está aí em azul, delimitou inferiormente a área. E os limites laterais, novamente, se degeneraram num ponto, que são os pontos de interseção das duas curvas, né? Então, vale a mesma coisa. As duas funções, na notação f e g, né?
As interseções agora se dão aonde? Em 1 e 3, né? Ou seja, esses serão os nossos limites de integração, esses são os limites laterais da área, né? E a gente sabe, isso é claro também, que nessa região, desde 1 a 3, F está sempre por cima da G. Todos os dados nos mostram que vamos usar esse último teorema que a gente estudou, né? Então, com isso, a área em ômega, né, vai ser o quê? Desde 1 até 3, os limites laterais, né, da diferença entre as duas funções, né? A primeira função é a função f e a segunda função a função g, né? Daí para frente é cálculo puro de integrais, né? Ó, eu quero calcular essa integral definida. Tá ela aí de novo, que a gente pode decompor lá pela regra da adição em 3 integrais de 3 funções mais simples e vamos calcular cada uma delas, né? Então, a primeira é uma integral de y ao quadrado, né? Então, a gente integra ela, ou seja, acha a integral indefinida e avalia em 3 e subtrai do valor dela, novamente, avaliada em 1. Dá 26 terços, né? A segunda, outra integral muito fácil de calcular, né? Vai dar 16 e, finalmente, essa aí, mais fácil ainda, já que é uma constante, isso aí vai dar 6. Juntando tudo isso, né, a gente vai ter, para aquela área, o valor 4 terços. Né? Bem, agora vamos começar a ver um outro resultado, ainda usando integrais, que na verdade é uma generalização de um resultado que nós já vimos aqui, daquela cálculo de área por fatiamento. Agora vamos ver o cálculo de volume por fatiamento. Então, além da aplicação de cálculo de áreas de regiões quaisquer, a gente pode também usar as integrais para calcular volumes de regiões quaisquer também. Então, qual é a ideia dessa técnica de volume por fatiamento, né? Então, olha só, antes a gente considerava ômega uma área, né, uma região plana, né? Agora a gente está considerando ômega um sólido, né? Esse sólido está representado aí na transparência, na cor azul, né? Então a gente está interessado agora em calcular o volume desse sólido, né? Como no caso de áreas, eu preciso também de um eixo de referência, né? Lembra que tudo era integrado nesse eixo de referência. Aqui eu também preciso de um eixo de referência, chamando pelo mesmo nome S, né? Então, o volume dessa região, agora sólida, né, vai ser dado pela integral de A até B de uma função A de S ds. Se vocês lembrarem, a gente calculou a área integrando um segmento de reta, né? Quando a gente integrava esse segmento no nosso domínio lá, na região que limitava a área, a gente obtinha a área, né? Agora, a nossa unidade que a gente vai integrar não é mais um segmento, ou seja, uma reta. Agora não, é uma área, né? A gente poderia pensar, como eu fiz aquela analogia para o caso de áreas, eu poderia pensar o seguinte: agora o meu volume seria composto de pequenos discos de contornos quaisquer que eu fosse superpondo, né, um monte, um lado do outro, como se fossem cartas. Você põe um ao lado do outro, então você compõe um volume. Então, cada areazinha dessa que eu chamei A de S seria como se fosse uma carta, a área de uma carta, né? Quando eu integro isso, vamos interpretar aqui a integral como uma soma, eu tenho o meu volume completo, né? Então, eu tenho uma expressão que me dá a área desse sólido em azul em qualquer ponto, né? Essa área é uma área perpendicular ao nosso eixo de referência, assim como lá o segmento de reta era perpendicular ao eixo de referência, e da mesma forma esse volume tem que ter algumas restrições. Por exemplo, ele tem que ser limitado, ele
Claramente ele tem que ser limitado entre A e B, né? São dois planos que certamente delimitam esse meu volume, né? Então, voltando, repetindo, o volume desse corpo vai ser dado pela integral de A a B dessa área que é perpendicular ao eixo S, né? Então, ó, especificamente, ó, quem são esses dois limites de integração na integral? Ó, é o ponto A e o ponto B. Observe que esses dois pontos definiram planos onde esse meu sólido está dentro deles. Tá? E a área? A área está aí, essa região destacada em amarelo, como se a gente fizesse um corte perpendicular ao eixo S e me deu essa área em amarelo. Se eu fizesse outro corte, ia dar outra área. Em cada ponta eu teria um corte desse, né? Então, e essa é a função A de S, né? Tá? Novamente, A de S é a área da seção transversal ao eixo de referência S, né? Então, eu vou usar esse resultado agora para calcular o volume de um cone, né? Que tem a altura 30 centímetros e o raio da base 10 centímetros. E vamos usar esse resultado, né? Então, ó, agora a área que nós vamos escolher para ser o integrando é a área perpendicular ao eixo do cone. Então, certamente a área de um círculo, né? Então, ó, como está destacado ali, a área S vai ser o quê? Π vezes R ao quadrado. E R, nesse caso, é o segmento QR, né? Então, em cada ponto do eixo, eu vou ter um raio diferente, né? Ou seja, numa notação genérica, ó, esse plano que gerou essa área circular amarela, né? Ela tem um segmento QR que nos dá exatamente o raio nesse momento, né? À medida que esse plano for subindo ou descendo, eu terei raios diferentes, né? Bem, mas como é que a gente vai calcular agora esse raio, né? Essa é a ideia, como eu vou avaliar esse segmento QR em função da nossa variável de integração. Presta atenção que a nossa variável de integração está sobre o eixo, né? Tá? Então a gente vai fazer isso usando semelhança de triângulos. Quais triângulos a gente vai considerar semelhantes, né? Esse triângulo aí destacado na figura, né, que é o triângulo PQR, e o outro triângulo vai ser esse outro maior, né, que é o PAB. Lógico que esses dois triângulos são semelhantes. Bem, por serem semelhantes, a gente pode escrever o quê? Ó, que o segmento QR dividido pelo segmento PQ, ou seja, são dados do triângulo pequeno. Observe que a gente destacou esses dois segmentos ali no triângulo pequeno, né? Essa fração, ou essa razão, é igual à razão ABPA, né? Isso é o resultado mais que clássico da semelhança de triângulos, né? Tudo isso vale o quê? Ó, lembra que R é o raio, ou seja, é o que a gente quer usar para avaliar a área, né? S é a nossa variável de integração, ou seja, é a variável que caminha no eixo do cone, né? E as outras duas grandezas são simplesmente R, que é o raio do cone, né? Já que é do triângulo maior, e 30, que é a altura do cone, né? Com isso, a gente calcula QR, que era o raio, nós podemos calcular a área, em função da variável de integração, que será S, né? Com isso, a expressão para a área vai ser facilmente calculada, né? Agora a gente já pode calcular ela em função da variável de integração S, né? Bem, tendo calculado a área em função da variável de integração S, o volume em ômega é fácil, né? Ele vai ser calculado como a integral de 0 a 30, por que 0 a 30, né? Lembra que a altura do cone era 30 e esse é o nosso eixo de simetria. Então vamos considerar um ponto inicial 0 e o ponto final 30, varrendo exatamente todo o eixo
do cone, né? Então, a integral de 0 a 30 dá a expressão da área em função de S, né? Bem, calcular isso é um termo de integral de um termo de segundo grau, é muito fácil, né? Isso aí vai nos dar que o volume desse cone é 1000 vezes π. Vamos ver um outro exemplo um pouquinho mais complicado, né? Suponha que nós tenhamos um reservatório de água que seja esférico, né? Então, é comum usar esses reservatórios assim muito em indústria de petróleo, aqueles reservatórios enormes, né? Então, vamos considerar um exemplo como esse. Esse reservatório, ele está guardando água, né? E a gente sabe que o raio do reservatório, já que ele é uma esfera, é 10 metros. E a gente agora quer saber quantos metros cúbicos de água estão dentro do tanque se a superfície da água está 3 metros abaixo do centro do tanque. Então, nós temos o nosso tanque esférico, temos o centro lá, e na verdade ele não está todo cheio. A gente tem água a 3 metros desse centro, né? Então, a gente pode ver o seguinte, ó, observe lá na figura que a gente, olhando para esse triângulo CQP, a gente tira pelo teorema de Pitágoras, né? É fácil. Quadrado da hipotenusa, não, quadrado de um cateto mais quadrado do outro cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. E rearranjando isso, né? Passando um termo por lá de lá, a gente vai ficar com QP, né? Que lembra, é o raio. O objetivo aí é calcular novamente o raio para poder calcular a área e integrar a área no eixo de referência, que é o eixo vertical do tanque, né? Então, com isso, ó, nessa forma do teorema de Pitágoras, a gente escreve facilmente. Por quê? CP é o raio do meu tanque esférico. Então, vale 10. Né? QC, a gente sabe que é a nossa variável de integração, né? Então, a gente sabe que o raio, para calcular a área, vai ser dado por 10 ao quadrado menos S ao quadrado. Então, essa é uma parte da função, a gente precisa elevar isso ao quadrado e multiplicar por π para calcular a área de cada seção onde contém água, né? Então, essa seria a expressão obtida pelo teorema de Pitágoras e, finalmente, a área do círculo, né? Bem, com isso, né, o volume da água, né, lembra que a gente está querendo calcular o volume da água, vai ser dado por quanto? Integral de menos 10 até menos 3, ó, a gente considerando o nosso eixo de referência, um eixo vertical, e a origem desse eixo centro, lembra que lá para baixo eu tenho menos 10, como se a profundidade fosse menos 10 metros. E eu tenho água 3 metros abaixo desse centro. Então eu tenho água desde menos 10 até menos 3. Então por isso o nosso limite de integração ia de menos 10 a menos 3. Né? Então integrando essa área que a gente obteve aí pelo teorema de Pitágoras, né? É uma expressão novamente muito fácil, as constantes pela regra da homogeneidade, a gente passa para fora da integral e fica uma integral bem mais simples da gente avaliar, né? E com isso a gente pode calcular o volume de água dentro desse tanque, né? Bem, um outro resultado interessante ainda, falando de cálculo de volumes, são os chamados sólidos de revolução, né? O interesse por sólido de revolução é muito grande e a maioria dos objetos que se fabrica partem de sólidos de revolução. Então, quando você vai fazer um eixo, quando você vai fazer um pé de uma mesa, um pé de um banco, uma luminária, é muito comum a gente usar sólidos de revolução, né?
Então, o que é um sólido de revolução? Um sólido de revolução é o seguinte, né? A gente pega uma determinada região plana, né? E faz ela girar em torno de um eixo de revolução, né? Então, ó, nesses exemplos aí, ó, esse primeiro exemplo, ó, nós temos um retângulo e a ideia é pegar esse retângulo e girar em torno de um eixo de revolução. Nesse caso, o eixo de revolução é um dos lados do retângulo, né? Então, quando a gente gira esse retângulo, a expectativa é que a gente gere esse sólido, que é chamado sólido de revolução. Girei, aquilo preencheu a região rodando esse retângulo, né? Bem, um outro exemplo muito parecido, que a gente tem um eixo de revolução, tem novamente o retângulo, só que agora a gente não encostou o retângulo no eixo, deixei ele um pouquinho mais alto. Quando eu fizer esse retângulo girar, o que vai acontecer é que eu vou gerar um sólido que seria como se fosse um tubo. Nesse caso está representado aí como se ele tivesse uma parede grossa, né? Eu girei isso no ar, né? Então passei a ter a região vazia no centro, ou seja, próxima ao eixo, e como se fosse uma casca grossa que define o nosso sólido de revolução, né? Para esse tipo de sólido, existem algumas estratégias mais simples para a gente calcular o seu volume, né? Qual a ideia, né? Aqui a gente está chamando isso de volume por discos, né? Observe que nesse caso, como é um sólido de revolução, né? E se vocês olharem até os dois últimos exemplos que nós fizemos, são sólidos de revolução. A vantagem é que o sólido de revolução, eu vou sempre usar como área que eu vou integrar a área de um círculo. Entendeu? Os dois exemplos que nós fizemos também recaíram em área de círculo, só que eu usava um resultado mais geral. Agora sempre serão áreas de círculos, né? Então a gente considera uma função f, naturalmente essa função vai ser não negativa, eu vou poder gerar esse sólido de revolução, né? E um intervalo AB, onde está definida essa função, e eu vou fazer essa função girar e gerar o nosso sólido de revolução, né? Então a gente vai chamar de R essa região, né? Note que separadamente no gráfico ali a gente fez um gráfico e preenchemos de azul essa região que vai ser gerada, né? Exatamente, ela vai girar nesse caso em torno do eixo X e ela vai acabar gerando um sólido de revolução, né? O volume desse sólido, né, de revolução vai ser dado simplesmente pela integral de A a B. Quem é A e B? Era o limite inferior e o limite superior daquela região R, né? Então eu vou integrar desde esse limite inferior até o limite superior. E integrar qual função? Π vezes f ao quadrado. Observe que π vezes f ao quadrado nada mais é do que a área de um disco, né, que é perpendicular ao eixo de revolução. Então eu tenho valor para f, né? Então esse é o raio desse círculo, por isso que eu elevei ao quadrado e multipliquei por π. Quando ele roda, gerou um círculo, né? Então agora observe que essa expressão que a gente está integrando, que π f ao quadrado, significa a área desse círculo que está denotado aí, ou desse disco, né? Por isso que a gente chamou de volume de discos, né? É a área desse disco. Então é essa área que a gente vai integrar no eixo de referência. Lembra aquela comparação que eu fiz como se fossem as cartas ou vários planos que definem pequenas áreas? A gente está integrando essa área. Só que agora, particularmente, sempre serão círculos. Por isso que é πf ao quadrado, né? Então vamos usar esse resultado para calcular o volume, né, de um sólido de revolução. Então, esse sólido de revolução, né, vai ser dado por essa região R, que é limitada pela função x ao cubo, né? Então, ó, no gráfico, x ao cubo está na cor azul e está destacado ali pelaquela setinha. Só que agora a gente vai definir esse sólido de revolução entre 1 e 2.
Então a gente vai pegar a função y ao cubo entre 1 e 2, definiu essa área plana aí em azul, daí está até com o símbolo R lá dentro, né? Isso é que a gente vai gerar e gerar o sólido de revolução, né? Então, ó, quando a gente gira isso, o que vai acontecer, como está na transparência, é que eu vou gerar essa forma geométrica que me lembra um pouco uma corneta, né? O volume desse sólido de revolução é facilmente calculável. Por quê? Né? A gente sabe que o volume desse sólido vai ser integral desde A a B, nesse caso 1 a 2, né? De π vezes f ao quadrado. A função f nada mais é do que x ao cubo. Então, ó, no próximo passo, já substituindo os nossos dados, eu teria integral de 1 a 2, que são os limites laterais, π vezes x ao cubo, é a nossa função ao cubo, ela nos dá o raio, né? Tudo isso elevado ao quadrado, né? Então, isso vai nos dar, pela homogeneidade, passo π para fora, sobrou integral de x à sexta, né? Integral fácil de calcular pela regra da potência, né? Então, isso dá π vezes x à sétima sobre 7, avaliada nos limites de integração, que a gente já sabe que são 1 e 2, né? Que vai nos dar esse resultado aí final de 127 sobre 7 vezes π. Essa é a área dessa pequena cornetinha, né? Outro exemplo, muito parecido com o anterior. Eu tenho novamente uma região R, né? Limitada, só que agora a gente vai girar essa região em torno do eixo Y, e ela é limitada lá em cima pela reta Y igual a quarto. Lembra que a gente já fez esse exercício, só que com um enfoque um pouquinho diferente, né? E vai ser limitada lateralmente pela curva Y igual a x2, que está em azul ali, né? Então a gente tem uma reta em cima e uma curva que a gente vai fazer girar para gerar o sólido de revolução, né? Então, quando a gente girar essa região R, a gente vai gerar um sólido como esse, como se fosse um copinho parabólico, né? Então, ó, calcular o volume desse sólido é muito fácil pelo resultado anterior, né? Então a gente vai querer saber quanto é o raio, né, para poder substituir na nossa integral, né? E para isso a gente já sabe o seguinte, ó, uma das curvas que delimita a superfície, ou a região, melhor dizendo, é y igual a x ao quadrado. Como a gente vai integrar em y, a gente vai ter que mudar isso daí. Então ficou módulo de x igual a raiz de y, né? Agora sim, é fácil calcular, né? Isso vai dar, na notação completa, a integral de AB de π vezes o raio ao quadrado, que, substituindo nossos dados, né, os limites vão de 0 a 4, que é a região lá de baixo do sólido, até lá em cima do sólido, né? De π vezes raiz de y ao quadrado. Isso é raiz de y ao raio elevado ao quadrado. Então, essa é a área do disco, né? Tudo isso integrado em y. Isso, finalmente, é uma integral muito fácil de avaliar. Vai nos dar 8π para esse volume aí. E, finalmente, para finalizar hoje, né? A gente vai ver o cálculo de volume por anéis, né? Esse é um resultado análogo àquele que nós vimos calcular a área entre duas curvas. Lembra que a gente tinha uma curva acima e uma curva abaixo, então a gente calculava essa área. Agora a gente tem como se fosse uma superfície de revolução por fora e outra superfície de revolução por dentro, né? Então, se eu fizesse cortes, né, nessas duas superfícies, a gente ficaria com anéis, né? Os anéis até podem variar. Então, isso é que a gente chama volume por anéis, né? Para gerar esse tipo de superfície, né? Lembra que são superfícies de revolução, né? Eu vou ter duas funções, né, que não sejam negativas no intervalo AB. Lembra que o intervalo AB vai definir o limite
os limites laterais desse sólido de revolução, né? E com a seguinte característica, ó, F tem que ser maior do que G em todos os pontos desse intervalo AB. Tá? Então, ó, tentando resumir aqui, ó, eu tenho um limite à esquerda, um limite à direita, tenho uma função que quando rodar vai definir uma superfície por fora e uma outra função que quando rodar vai definir uma superfície por dentro. Tudo isso vai definir um sólido de revolução e quando eu cortar ele serão anéis, né? Que nem está ali na figura abaixo da transparência, né? Então, ó, essa região R, isso já vem desde o caso de planos, é uma região limitada, né? Os limites dela são exatamente a função F, G, A e B, né? Então vamos fazer isso rodar. Na hora que a gente faz isso rodar, o volume do sólido de revolução vai ser dado por essa expressão aí, né? É a integral de A a B, que são os limites laterais, né? E a função que a gente vai integrar vai ser o quê? Π vezes a diferença dos quadrados das funções que nos dá, na verdade, a área desse disco em amarelo, né? Ó, essa área aí, destacada na transparência, né? Que é esse disco em amarelo, vai ser dado exatamente por isso. Π, F ao quadrado menos G ao quadrado, né? Isso é a área do anel. Se eu integrar isso no meu eixo de referência, tá? Dentro daquele mesma analogia de ter planozinhos em que eu vou somando áreas, né? Para dar o meu volume, né? Se eu integrar isso dentro dos limites laterais, eu tenho o volume do sólido de revolução, né? Então, ó, vamos considerar um outro exemplo, né? Que é uma região que a gente vai rodar em torno do eixo X e vai gerar um sólido, que é um sólido onde a gente, fazendo cortes, também teremos anéis, né? As duas curvas que delimitam essa região são uma reta, x mais 2, que está na cor azul no gráfico, né? No gráfico de cima, né? E a outra curva que delimita a região por baixo é a curva y igual a x2, né? Está na cor verde, né? Então, essa região a gente vai rodar em torno do eixo x, né? O que vai ser gerado vai ser esse sólido de revolução aí, né? E como é que a gente calcula esse volume? Mole, né? Pelo último resultado. Aí simplesmente a gente vai integrar, nesse caso, ó, quem delimita a minha região à esquerda, quem delimita à direita. Nesse caso vão ser os pontos menos 1 e o ponto 2, né? Que estão lá no gráfico da região destacados em vermelho, né? Bem, eu vou integrar qual função? Π vezes F ao quadrado menos G ao quadrado, né? Então tá aí o que a gente vai integrar. Isso vai resultar nessa integral. Decompusemos em duas integrais, só para facilitar. Bem, calculando a primeira, nenhuma delas nesse exemplo aí, é difícil de calcular. Calculando a primeira, isso vai dar 21, e calculando a segunda, isso vai dar 33/500. Logo, o volume desse sólido vai ser π vezes a soma dessas duas integrais, que vai dar, na verdade, π vezes 72 dividido por 5. Tá? Bem, hoje foi uma aula longa, nós vimos muitas coisas, mas lembra que nós começamos a aula hoje finalizando os conceitos mais teóricos da parte de cálculo integral, né? Então nós vimos basicamente o teorema fundamental de cálculo, vimos duas maneiras de usar esse teorema fundamental de cálculo, e lembra que a ideia do teorema fundamental de cálculos era juntar dois conceitos que nós vimos na última aula. Quais conceitos? Integrais definidas e integrais indefinidas. E no fundo passamos a usar as integrais indefinidas para calcular as integrais definidas, né? Esse é o maior mérito do teorema fundamental de cálculo. Vimos ainda uma técnica de integração por substituição que facilitava o cálculo de integrais, fazendo o quê?
No fundo, uma mudança de variável mudando a função para facilitar o cálculo da integral e também mudando, se necessário, os limites de integração, né? E depois começamos a ver aplicações das integrais, né? Primeiras aplicações mais óbvias e as primeiras que surgiram foi no cálculo de áreas de regiões quaisquer, né? Lembra, volto a dizer, inicialmente o cálculo de áreas de regiões quaisquer era limitada às áreas poligonais, né? Só a partir do cálculo, ou seja, do cálculo integral, é que a gente pôde calcular uma área de uma região qualquer, né? Desde que a gente consiga mapear o contorno dessa região e definir qual é a função que mapeia esse contorno, a gente pode calcular facilmente uma área de qualquer região, né? E vimos maneiras técnicas que facilitavam esse cálculo dessas áreas, né? Uma era a área para fatiamento, ou então a área entre duas curvas, né? E essas duas técnicas permitiram também que a gente generalizasse isso para o cálculo de volumes, né? Então, quando a gente tem volumes, onde a gente pode escrever, usando um determinado eixo de referência, a área em qualquer ponto desse volume, ou desse sólido, né? Isso permite que a gente calcule o volume desse sólido usando uma integral também. E depois nós vimos que no caso particular de sólidos de revoluções, né, que são sólidos que acontecem com muita frequência na prática, fica mais fácil ainda, porque essa área que a gente vai integrar nada mais é do que a área de um círculo, né? Então, com isso a gente termina essa parte de integrais, ou seja, a gente já viu no nosso curso, talvez os dois principais tópicos do curso, que são a derivação e a integração, que são ferramentas extremamente poderosas. É pena que nosso curso seja pequeno, porque a quantidade de aplicações que usam, aplicações práticas reais que usam essas duas ferramentas é realmente muito grande. Então, por hoje é só, gente.